Olá amigos, 14 de junho de 2012, Legítima Defesa em Foco. Amigos, num dos programas recentes, nós nos referimos com toda clareza ao churrasqueiro promovido pela Sociedade Amigos da Polícia do Exército e ocorrido em uma unidade do Exército, segundo o BPE, que cedeu apenas as instalações, não patrocinou o evento. A nossa fala é bastante clara nesse sentido e estritamente de acordo com os regulamentos militares. Porém, no texto apresentado, no texto de apresentação do filme do YouTube, por um lapso nosso, saiu que o patrocínio era do segundo BPE. Não está correto, nós pedimos desculpas por esse engano. Utilizamos também como fundo o brasão da unidade e a canção da unidade, que foi considerado problemático pela administração militar e nos levou a reformular a imagem que agora os amigos têm a oportunidade de observar em relação àquele filme por medida de cautela. Queremos deixar muito claro também que o propósito do PLD, ao colocar o brasão e a canção da unidade, foi de prestar uma homenagem à unidade que sediou aquele encontro de famílias, tão importante para a nação, relacionado com a segunda grande reserva da nação, que é a dos atiradores desportivos, a que nos referimos naquele filme. Era uma homenagem à tentativa, à vontade de realizar, de executar uma homenagem a essa já histórica unidade de polícia do Exército brasileiro, com toda a sua considerável história de prestação de serviços e história de combate, inclusive nos campos da Itália na Segunda Guerra Mundial. Se causamos alguns transtornos, queremos pedir desculpas ao comandante da unidade, o Tenente-Coronel Ilustre Tenente-Coronel Vieira Silva, e aos seus oficiais e praças. E temos aqui uma grande notícia essa semana para comentar. Uma senhorinha de Caxias do Sul, de 87 anos de idade, uma mãe de família que no momento, por circunstâncias da vida, vive sozinha em um apartamento no centro daquela cidade, lá na Serra Gaúcha, repeliu a bala um roubo praticado dentro de sua casa, dentro do apartamento onde vivia. Ela repousava na tarde do dia 9 de junho, sozinha, como dissemos, e a casa foi invadida por um ladrão que pretendia se apoderar dos bens daquela senhora, e quem sabe o que mais pretendia fazer, já que os relatos dela indicam a truculência, a violência do criminoso e até mesmo a tentativa que ele realizou de estrangulá-la, se não para tirar-lhe a vida, pelo menos para intimidá-la, obrigando-a a entregar os poucos bens que talvez possuísse naquele apartamento. Pois muito bem, aproveitando-se de uma distração do indivíduo que recolhia bens da casa, ela se apoderou de um revólver calibre 38 que tinha há muito tempo em casa e muito provavelmente nem estava registrado em nome dela. E disparou contra ele uma vez na tentativa de impedir o prosseguimento da ação criminosa. Como o indivíduo continuou tentando atingi-la, apesar do primeiro disparo, ela efetuou mais 2 disparos e aquele indivíduo acabou morto. E cá entre nós, que queime no inferno, porque estava praticando um ato hediondo, invadindo a residência, o sagrado lar de uma senhora de 87 anos, aproveitando-se da fragilidade dela para praticar um crime dessa natureza, assim como são praticados tantos crimes similares em tantos lares brasileiros vitimados, desgraçados, pela audácia, pelo atrevimento dos criminosos que campeiam por ali, em vista das nossas frouxas leis e em vista, às vezes, da falha do dispositivo de segurança pública também. Essa senhora praticou um ato de defesa própria do lar, praticou um ato de defesa dela mesma, um ato perfeitamente ilícito, previsto na lei penal brasileira como um ato de legítima defesa. Mas não houve quem viesse a questionar a situação da arma, quem viesse a questionar a própria ação da idosa, condenando-a porque tem aquela
aquela linha da grande mídia, que infelizmente é compartilhada por muitas autoridades no país, de que nunca se deve reagir a um roubo, e até questionando o delegado de polícia que registrou a ocorrência sobre quais seriam as providências que ele tomaria, como se sugerisse o órgão da mídia, o representante da mídia, que essa senhora devesse ser autuada em flagrante por um crime de homicídio. Isso é de espantar, isso é de estarrecer até mais do que o ato criminoso praticado pelo indivíduo que, felizmente, agora não incomodará mais idosa nenhuma, não incomodará mais família nenhuma, porque teve o seu destino final e definitivo aqui na face da terra, por força de suas próprias escolhas. Amigos, eu daria uma medalha a essa senhora se pudesse, e inscreveria o nome dela, se pudesse, lá no livro dos heróis nacionais, no panteão dos heróis nacionais que existe na sede da capital federal, que existe na capital federal do país. Mas é claro que as hordas desarmamentistas vão apontar esse fato como um fato reprovável, vão levantar considerações sobre a questão da posse daquela arma, que provavelmente nem estava registrada mesmo, deve ter sido talvez até uma herança de família dessa senhora, quem sabe uma herança do marido, e vão tentar utilizar o episódio para levantar aquela cantilena de que nenhuma violência se justifica. Nenhuma violência se justifica quando ela não tem razão de ser, quando ela não tem uma razão justa, quando ela não tem uma razão legal. Um ato de repulsa a uma agressão injusta e ilegal, ou seja, um ato de legítima defesa, é um ato de violência também. Um ato de violência, no entanto, permitido pela lei e permitido pelo direito natural. Porque ninguém deve se conformar em ser acovardado, encurralado, espancado, violentado, assassinado, como se fosse um carneiro por quem quer que seja. Por qualquer um que se arrogue o direito de penetrar num lar para praticar violências ou para tirar a vida de uma pessoa. Essa senhorinha gaúcha de 87 anos de idade merece todo o nosso respeito e consideração, merece o nosso elogio. Ela é um exemplo, o ato dela é um exemplo, e a coragem que ela mostrou em todo esse episódio é um exemplo também. Entre outras coisas, perguntada pela imprensa, ela disse que não pensa em absoluto em mudar de casa. É a casa dela, é a casa onde ela pretende terminar os seus dias, é uma senhora bastante idosa, como dissemos, e ela não aceita, não admite ser intimidada, acovardada, acuada por um criminoso, por talvez outros comparsas desse criminoso, e permanecerá morando na sua localidade. Esperamos, por outro lado, que a força pública, lá do estado do Rio Grande do Sul, trate de dar atenção a essa senhora. Porque nós sabemos que da malta de criminosos que cercam sempre um criminoso, pode haver medidas de represália contra ela. Obviamente, nos termos do fato, a arma que ela tinha em casa foi apreendida para o inquérito policial, porque tecnicamente há uma morte, tecnicamente existe um caso de homicídio, embora sob excludentes de antijuridicidade, e a apreensão da arma é uma medida que se impõe mesmo dentro do inquérito. Essa senhora, portanto, passou a estar completamente indefesa. Polícia Militar do Rio Grande do Sul, a tradicional brigada, vamos cuidar dessa senhorinha, vamos cuidar dessa brava gaúcha, que é um exemplo para todo o país. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.